Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e nós estamos aqui na parte 4, né, da coletânea Além do Véu da Verdade, com o autor Marcelo Augusto Galvão e, é claro, a nossa querida Rainha de Santos nos agraciou com a sua presença, Daniela Castro. Né? Muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, o Marcelo ele é escritor, tradutor, ele ganhou o prêmio Argos e o prêmio Aberst, né? Entre os títulos deles estão Narrativas do Medo 4, O Beco, Vozes Desesperadas, Linha Negra, Lovecraftiano 1 e 2, Cyberpunk, Registros Recuperados de Futuros Proibidos, né? E algumas curiosidades é que o Marcelo, ele é RPGista, gosta de jogos de tabuleiro e conhece a nossa querida Camila Fernandes. Né? Camila esteve aqui no Sim. canal, ela traduziu aqui o Ruination, né? Uhum. E ele também é um jogador assíduo de Outer Worlds, que é um jogo que eu recomendei para a Dani, ela ainda não jogou. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro, por favor, se apresente. Muito obrigado pela oportunidade, Marcos. Prazer que está também com a Dani. Tá? Prazer é É, meu. realmente, eu sou escritor, já escrevo faz um bom tempo aí, né? Sou publicado profissionalmente desde 2010, né? Mas já escrevia antes, tudo quando começou aquela época dos blogs, né? Uhum. Então, ali no começo do século, eu comecei a escrever, depois tive um site sobre literatura policial e desde 2010, mas um pouquinho antes, eu sempre gosto de escrever misturando gênero, né? Ou seja, ficção científica com faroeste, faroeste com fantasia, fantasia com terror, sempre misturando. Eu gosto dessa mistura de gêneros, né? Não gosto de ficar só num só. Né? E também já ganhei vários prêmios aí. Você disse o prêmio que eu ganhei do 2019, pelo o Conto Sombras no Coração, que faz parte da coletânea Lovecraftiano, volume 1. Ganhei o prêmio Argos e o prêmio Abertos, concorri no prêmio Odisseia, que é lá do Rio Grande do Sul. E sexta-feira passada ganhei um prêmio também, o outro da Best, né, por um conto chamado Augúrio, que é lançado originalmente em 2008. Né? Então é muito legal ter esse reconhecimento pelo pessoal da Best, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Né? É, E eu, continuo a escrever aí. eu gostei muito do troféu. Você sabe qual que é o troféu, Dani? Ai, mostra. Mostra o troféu para ela, Marcelo, por favor. Pior que eu não estou aqui, ele está em outra sala. Desculpa, desculpa. Era, Ah, era para eu ter trazido. Desculpa, peço desculpa, mas mas ele não então está fala aqui. pra mim qual é, como é. Ah, é uma caveira, a faca na caveira. É uma caveira com uma faca aqui. Depois Literalmente, é uma faca na caveira. Como assim você não me traz uma caveira? Eu sou caveira maníaca, gente. sério, você então tem que Adoro. conhecer. Não, Quero muito. aproveitando, né, Dani, por favor, se apresente para quem, assim, de uma hora embaixo de uma pedra e não te conhece, né, nossa rainha Como maravilhosa. assim não, né? Já que eu sou a majestade. Nossa, que coisa. É pouco isso, né? Bom, eu sou Daniela Castro. Eu escrevo desde 2012, quando eu publiquei o meu primeiro livro, que foi No Espelho do Passado, Relatos de Terapias de Vidas Passadas. Eu comecei a escrever pelo gênero espiritual, né? Ou espiritualidade. Pela editora do Conhecimento, fiquei com eles aí mais uns 3 anos nessa linha, né? Comecei a publicar uma psicografia com eles. Depois eu fui para a Geostre, quando eu publiquei o primeiro romance de ficção científica, que foi Crônicas de Gaia. Aí em 2016, bora, né, entrar nesse lance da Amazon. 16 eu comecei a estudar, 19 eu postei o primeiro livro lá, que foi uma atualização do Crônicas de Gaia, né? Uma revisão e uma continuação. Em vez de fazer livro 1 e livro 2, eu juntei dois e fui. Em seguida veio a minha primeira trilogia preferida, né? Que é Terra-Mar. E depois eu tive mais uma trilogia também espiritual e continuei escrevendo desde então. Vou começar agora, depois, por favor, me passe todas as listas aí de prêmios, tá? Gosto muito dessa área, mas eu estava esperando ficar um pouco mais craque, digamos assim, na escrita, principalmente ficção científica.
Tive minha primeira Bienal, né? Agora, 2022, eu fui com uma coletânea da editora Lura. Depois, agora em 2024, eu fui com 3 livros e lancei o Lord Archibald, que é a minha primeira aventura em steampunk. É a primeira vez que eu fui numa Bienal para lançar um livro só meu, mas também consegui levar mais 2, né? Fui selecionada para outra antologia da Lura, foi a Biblioteca Mágica, e ainda levei o Caça-Palavras, que também foi uma aventura gigante escrever, porque a minha inspiração foi Dan Brown, então tentei Então lá vem. esmiuçar aí a lança de Longinos. Muita Muito gente ficou bem. fã desse livro, né? Com a Caça-Palavra, O Segredo da Lança do Destino. Muito bom. Então, assim, estou escrevendo desde então, segundo o Marcos, a minha caixa de ideias não para nunca, cada vez Não para, não e para. realmente não para. Acho que eu tenho uma pastinha, eu falei, né, isso para você já. Eu tenho uma pastinha que deve ter, sei lá, mais umas 10, 15 assim, ideias para desenvolver. E é isso, virei escritora 100% mesmo a partir de 2019, porque eu tinha antes o estúdio de dança, então eu escrevia quando dava. Aí fechei o estúdio e virei 100% escritora agora. E eu tô amando estar nessa nova fase da minha vida e quero também entrar nesse lance dos prêmios, né? Me passa essa lista aí, que eu acho que agora já consigo invadir esse mundinho dos Ah, premiados. com Vamos lá. certeza. Muito bem, Marcelo, conta um pouquinho pra gente, né, da sua jornada, como foi para você se tornar um autor? Olha, eu na verdade acho que eu entrei meio tarde nesse mundo de ser autor, né? Eu sempre gostava, Uhum. na verdade, quando adolescente, estava até um dia vendo aqui, gostava muito de desenhar, muito de quadrinhos, sempre gostei de quadrinhos, até hoje gosto de É, eu, quadrinhos. eu percebi, Né? eu percebi, eu Exato. percebi. E eu gostava muito de desenhar, montar histórias em quadrinhos, mas só eu mesmo, né? Desenhando, fazendo roteiro. Mas chegou uma hora que eu percebi que, como desenhista, era melhor como um ótimo roteirista. Então, eu comecei mesmo a escrever contos. Eu sempre gostei de contos, né? Eu gosto Uhum, desse formato menor, tudo. E eu Adoro comecei sempre a também. escrever. No começo, naquela virada do século, quando surgiram os blogs, né? Teve essa oportunidade de você se publicar, né? uhum. Foi aos poucos que eu comecei. Na verdade, eu comecei escrevendo, foi fanfic. Naquela época, fanfic não era muito conhecido. Então, tinha um pessoal, uns amigos que eu só conhecia pela internet, eles gostavam também de quadrinhos de super-heróis, então eles criaram lá um site chamado Hyperfan, ou Hiperfan, que usava os heróis da Marvel e da DC, e aí nós montávamos histórias, tudo, né, sobre... Era fanfic, naquela época os fanfics não eram tão conhecidos, mas já eram chamados fanfics. Foi dali que eu comecei a ganhar experiência, né? Você ganha experiência se você está levando a sério, evidentemente, o que você Uhum. faz, né? E dali eu fui começando a publicar aos poucos, né? Assim, revista Scarring, que naquela época ela era uma revista mesmo, como é que se diz? Ela era uma publicação de papel, né? Aí Uhum. foi justamente esse conto Augúrio, que agora, 15 anos depois, ganhou esse prêmio da Bestos, desculpa, e a partir dali eu comecei a publicar aos poucos. Aí, em 2010 eu publiquei meu primeiro conto mesmo por uma editora, que foi pela Draco. Né? Eu publiquei Uhum. pela Draco numa antologia, que eles tinham chamado Imaginário, que é contos de ficção científica, fantasia e terror. E dali eu comecei a publicar minhas coisas. Na verdade, assim, já publiquei só contos por várias editoras. O meu primeiro livro publiquei em 2022, foi há pouco tempo, né? O meu primeiro trabalho solo, que foi uma história também de horror cósmico, né? Chamado O que se esconde nas estrelas, pela Draco também. Ele Uhum. concorreu, ele foi finalista do prêmio Abest, mas não levou o prêmio principal, mas foi finalista. E eu continuo agora publicando, né, assim, contos, né, pela Amazon também, como a Dani estava dizendo, também já publiquei pela Uhum. Amazon, algumas coletâneas, eu mesmo, né, esses livros que você disse, aí, o Beco é um e-book, é um conto, né, o Lovecraftiano é uma antologia com contos meus, alguns inéditos, outros já publicados anteriormente, mas referentes ao horror cósmico, né? Que é totalmente essa minha área mesmo. Como eu disse, eu sempre gosto de misturar, né? Terror, ficção científica, tudo, Ah, mas nos últimos tempos eu estou publicando mais mesmo horror, terror. deu para perceber na sua escrita. Uhum. E conta pra gente, por favor, né? é, Quais são seus autores favoritos e as suas influências? Porque, bom, Lovecraft obviamente é uma. Eu, nossa, tem muito, né? Assim, eu diria que desde criança assim, eu gostava muito do Conan Doyle, das histórias do Sherlock Holmes, mas não só das Uhum. histórias do Sherlock Holmes, eu gosto muito das histórias de terror do Conan Doyle, que ele Uhum. escreveu, né? Tem uma que eu estava até
reuni um dia desse, que era O Terror nas Alturas, um dos meus contos favoritos. Eu lembro que eu ganhei esse livro quando eu tinha 12 anos, de um amigo secreto, né, da minha crush na época, imagina, 12 anos, eu ganhei esse do amigo secreto. E é um livro que eu gosto muito, são histórias de terror sobrenatural do Conan Doyle, né? Que é, claro, mais conhecido pelo Sherlock Holmes, mas também ele escreveu isso aí, eu gosto muito. Depois, assim, Agatha Christie, eu gostava muito da Agatha Christie. Né? Não, gostava muito. Tive aquela minha época na adolescência que eu era fanático por Agatha Christie. Aí depois os escritores. Também você? Não, eu acho que não tem como não ser, né? Meu pai que me apresentou ela. E, gente, aquele programa de TV da BBC do Pearl Rolf é um dos programas de televisão de maior duração da história da televisão, verdade. Né? Então, o que mais? Aí depois eu gostava muito dos detetives hard-boiled, né? Aquele pessoal como é o Philip Marlowe, né? Aquela coisa mais americana também. E aí depois conheci o Lovecraft, né, já no final da minha adolescência. O Clive Barker, que eu gosto muito do Clive Barker, aquele autor inglês do Livros de Sangue, né, que eles republicaram agora no Brasil pela Dark Side, um dos meus autores favoritos. E aí, praticamente, também tem 2 autores também que eu gosto, que foi esse que eu digo que me influenciaram bastante, que é o Joy Lansdale. Aqui no Brasil ele não é muito conhecido, mas ele publicou já alguns quadrinhos de faroeste. E um autor nacional também é o Carlos Ossi, né, com quem eu já tive prazer, um autor de ficção científica, terror também, ficção científica, terror. Atualmente ele não está escrevendo tanto, mas ele é uma das minhas influências também, e além disso, tive o prazer de publicar junto com ele, pela editora Draco, uma antologia de contos do Sherlock Holmes. Né? Isso foi muito legal também. Legal. Né? Muito legal também. Então, essas digamos assim, são minhas maiores influências, né, de literárias. Evidentemente, aquelas outras que a gente pega da cultura pop, tudo, mas, claro, quando a questão de literatura, esse eu acho que eu diria que são os que mais me levaram para esse caminho. Muito bem. E, Marcelo, fala pra gente dos seus livros ou contos, né? Qual é o seu favorito? Qual te surpreendeu com o público? Essa pergunta é difícil. Qual é o meu favorito? Nossa, eu vou te dizer, esse conto agora que justamente eu ganhei agora, o Augúrio, né? Coincidiu foi ter sido o primeiro conto de terror cósmico, de horror cósmico que eu escrevi, né, em 2008, né? E também foi a minha primeira publicação. Então eu tenho um carinho especial por ele, né? Eu até disse quando eu recebi o prêmio, na hora do discurso, né, que é legal porque fecha meio que um ciclo, né? Por causa que foi o primeiro conto, tudo, e agora 15 anos depois ele ganha esse prêmio, né, reconhecido. Eu tenho um carinho especial porque ele é um conto como que eu vou dizer? Ele tem um background histórico, se passa na Grã-Bretanha, quando ela foi invadida, na época não era Grã-Bretanha, evidentemente, era Bretanha, invadida pelos romanos, né, no 65, 34, agora não estou lembrado, depois de Cristo. Então eu gosto muito dessa história. Né? O meu primeiro livro também, né, que foi publicado em 2022 pela Draco, que se esconde nas estrelas também, né, foi o meu primeiro livro. Então também foi um desafio, né, porque eu aprendi ali na verdade ele é baseado num conto que eu já tinha publicado antes, e eu decidi transformar esse conto num livro. E foi uma experiência bem interessante, né? Porque eu aprendi ali na marra que é completamente diferente você adaptar um conto de, sei lá, 3.000 páginas para um livro de 30.000. Né? Então foi interessante, foi uma coisa bem que eu gostei também. Apesar de foi dolorido, digamos assim. Foi dolorido. Imagino. Mas foi uma lição que eu aprendi. Isso é muito legal. Porque eu geralmente, agora que eu uso mais esses contos como um teste, um balão de ensaio. Funcionou assim, então vamos ver se eu consigo colocar num formato maior. Né? Tanto o meu próximo livro, justamente estou pensando nisso daí também. O que mais que eu posso dizer? Mais meus favoritos. Né? Tem meus contos de faroeste bizarro, né? Faroeste sobrenatural, que eu gosto muito. Tem publicado pela Draco, está na Amazon também, né? em formato e-book. Que mais? Assim, são esses meus favoritos. Eu também já escrevi muito Space Opera, né? Tanto que por isso que o Beraldo também me convidou. Né? Porque Space Opera, você gosta também, então? Foi a minha trilogia, As Odisseias de Terra-Mar, é uma Space Opera daquela, que ainda mistura um pouquinho com mitologia grega. Legal. Eu tenho uma espécie de trilogia, mas são de contos mesmo, não são livros, são trilogia de contos aí, que eu escrevi, que também gosto muito, me orgulho muito. Já até pensei em, sei lá, reunir em um livro só, mas não sei, algo para o futuro. Eu fiz isso, mas eu fiz, assim, eu também sou uma escritora contista enlouquecida. Eu sou muito, né? Além de eu fazer alguns livros, juntar tudo num conto só, num livro só de contos, eu também às vezes fico louca e falo, eu preciso postar essa história, esse conto. Aí eu pego e posto ele só em e-book, entendeu? E falando de contos,
Vamos entrar no conto do Marcelo, né, gente? Vamos Então, lá, Marcelo. o conto do Marcelo é chamado The Enigma da Catedral. Que eu amei esse nome. Aliás, eu escolhi, olha isso, dizem que não se vende, né, o livro pela capa. Quando ele falou, o que você quer? Eu falei, eu vou nesse, porque eu amei esse nome. Catedral já conversa comigo. Obrigado. Legal, legal. Não foi que eu falei para você isso? Eu Sim, falei, senhora. aqui. Eu amei o nome desse conto, gente. Será Então, que vem daí no meio do espaço? Eu falei, agora. Aí que tá. bom, já que a nossa majestade desculpa, está né? tão Pode empolgada, a nossa majestade está tão empolgada, então a sua resenha primeiro. Meu Deus do céu, socorro, né? Agora estou curioso. Então, às vezes acontece muito isso comigo, né? Dizem assim, que não vende, o livro não vai vender pela capa ou pelo nome. Então, olha, gente, comigo é bem o contrário, sabe? Me chama bastante. Aí eu vou ler a sinopse, aí eu começo a ler. Se não for bom, eu abandono. Uhum. Mas que me chama bastante pelo nome e chama assim também pela capa, eu não vou negar. Comigo o tal do ditado não funciona, né? E aí eu já comecei assim, gostando muito desse nome, porque eu falei, o que será que ele vai conseguir fazer com um nome tão clássico no meio do espaço? Foi as duas coisas que travou a minha mente, né? Uhum. E eu também já estava lendo o livro que deu origem, né? Eu ganhei de presente do Marcos, O Véu da Verdade. Aí eu estava lendo, tive que parar para ver o seu conto, porque ele falou, é o mesmo universo, tal. Então eu falei, vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Bom, eu vou falar para você que inicialmente não sou uma leitora assídua de contos de terror, mas você consegue nivelar isso muito bem, porque assim, quando começa a entrar nessa vibe muito trash, eu deixei ela lá na minha adolescência, porque eu era consumidora voraz disso, Faz gente. pouco tempo. Não, faz pouco demais. Era assim, muito Sexta-feira 13, Hora do Espanto, Hora do Pesadelo. Eu sou fã até hoje do Fred, mas assim, essa parte trash ficou lá na minha adolescência. Meu marido gosta até hoje, né? Eu já não. Mas, quando ele falou assim, mas não é esse terror assim que você tá pensando, aí eu fui lendo e eu fui gostando pra caramba. Acho que você pode até colocar uma vibe assim, mais de mistério do que, pelo menos nesse conto, ele me passou mais mistério mesmo do que terror. E eu acho que o que me conquistou demais nele foi uma coisa que eu vou te perguntar agora, que eu nem sei, tá? Mas me lembrou muito. Eu sou fã louca de Star Trek. Não sei se você é. Adoro Star Trek. Amo Star Trek. Tanto Star Trek quanto Star Wars. Mas Star Trek, já tinha falado pro Marcos, que é mais. Né? Também sou mais fã de Star Trek, Star Wars. E conforme eu fui lendo, me lembrou muito um episódio. E assim, o meu Star Trek preferido é Picard, The Next Generation, tá? Eu até assisti essa série nova deles, mas eu só fui gostar mesmo na última temporada, porque a segunda me pareceu que ele estava sentado no divã, eu não curto muito. Mas a última temporada arregaçou. De qualquer maneira, a minha preferência ainda é TNG, The Next Generation. Conforme eu fui lendo, você me conta agora se você se inspirou num episódio, eu acho que é da quinta temporada. Cuidado com spoiler, Dani. Não, é pouco, porque assim, essa inspiração, porque assim, ele me pareceu ter se inspirado nisso, tá? Mas ele seguiu outro caminho, então não vai rolar um spoiler. Mas inicialmente, você me fala se você em algum momento pensou nesse episódio da quinta temporada, onde o Picard vive uma vida inteira em 25 minutos. Esse é um clássico. Nossa, esse é um clássico. Eu gosto muito desse. Você se inspirou? Porque o lance da catedral, o lance do que foi acontecendo depois, principalmente na parte onde vai... Calma aí, deixa eu pensar na palavra para não dar spoiler. Principalmente na parte onde tem as memórias. Certo. Olha, Dani, não, inicialmente não. Pode ser que inconscientemente eu tenha. É possível. Menino! Mas você olha e assiste depois, porque foi. Não, eu lembro desse episódio, tudo muito bom, que o Picard vive... Mas não me inspirei, não. Assim,
quando o Beraldo me convidou, né, eu falei, olha, Beraldo, eu tô afim de contar. Ele falou, olha, o meu universo aqui, eu já conheci o universo dele por causa do Véu da Verdade, tudo isso daí, eu tinha lido há muito tempo, tá em algum lugar dali da minha prateleira. Tinha lido já faz um tempo tudo, e eu falei, olha, Beraldo, eu estava querendo, será se a gente não pode, eu tô há muito tempo a fim de escrever uma história que misture space opera, caso do teu cenário, com algum tipo de horror gótico. Eu quero horror gótico. Será que ele falou, olha, vamos ver. Aí eu fui e mandei para ele na verdade, eu fiz como é que se diz? Uma pesquisa. Quando eu vou escrever algo, eu sempre pego um caderno e escrevo pelo menos umas 10 páginas só de ideias, né? Para filtrar. Eu só assim, eu funciono dessa maneira. E depois ele me manda uma sinopse. Eu fui e mandei uma sinopse, né? Ele falou, legal, acho que dá para funcionar. Mas assim, eu só tinha pensado mesmo pegando como é que se diz? As convenções do gênero, os tropos, né? Os tropos do horror gótico, né? Aquela coisa de estar num castelo, né? Gótico, não estar num. Então, isso que eu queria, eu só peguei isso daí. Então, eu não pensei, na verdade, em Star Trek. Assim, eu gosto muito da nova geração, eu gosto da nova geração, gosto claro, da clássica, é a clássica mesmo que merece. A clássica não tem nem como comparar, né? Fica lá no pedestal. Né? Assim. Eu gosto do Deep Space Nine. Minha favorita. É do Marcos. Adoro Deep Space Nine. Já o Enterprise assisti pouca coisa. O Voyager também gosto, mas assisti pouca coisa. Enterprise assisti menos ainda. E o Discovery, eu só assisti o primeiro episódio e acabei não me atraindo. Ai, né? Um dia eu vou dar uma segunda chance, eu não sei quando. Assim, eu acho que a primeira e a segunda temporada pareceu ser uma das melhores. Depois morreu. Vamos lá, só para incentivar um pouquinho, deixa um pouco de lado e vai direto para a série animada Lower Decks. Essa eu adoro. Tá. Aquela tem a essência e o humor no coisa séria. Essência, e é uma homenagem. É uma homenagem maravilhosa. A todo Star Trek. Eu gosto muito do Lower Decks. Gostei também do Strange New Worlds também. Achei legalzinho, achei legal, tá? Eu sei que ela é um derivado do Discovery, mas assim, eu gostava muito, né? Porque tinha um gibi que lançaram do Capitão Pike. Era um gibi da Marvel, se não me engano, no final dos anos 90. Eu gostava muito desse gibi. Ele acabou na edição 17, no meio de um cliffhanger lá. Até hoje a gente não sabe o final. Mas, de qualquer maneira, eu gosto da figura do Capitão Pike. Eu gostei do seriado. Né? Mas, assim, a influência de Star Trek no meu conto, assim, eu não tem mesmo. Tem aquela coisa de você descobrir algo, né? Tem arqueologia, né? Arqueologia... Mas especialmente com esse episódio, eu achei legal, porque essa ideia... Eu não vou poder falar o nome da história. Mas essa ideia, tá entendendo a ideia devagar pelo espaço? Né? A ideia é assim, aquela coleção, 3 ex-funcionários de uma mega corporação, né, que estão fugindo de algo, né? E você tem que descobrir por que eles estão fugindo e se deparam com uma estrutura espacial, né, gigantesca. Essa ideia assim, que lembra uma catedral, digamos assim, que lembra uma catedral, mas aí você descobre, né? Tem que ler o pouco. Então. Aí. Bom, isso aí. É que você levou para o outro lado. Você sim, a gente nem vai dar o spoiler, mas o lance de ter colocado em forma de catedral eu achei incrível, porque eu gosto do passado flertando com esse futuro muito lá para frente. Eu também gosto. E assim, gosto muito. O Geraldo me deu a liberdade de escrever terror, né? Assim, um terror. Porque assim, eu escrevo terror, não é como você disse que gostava, trash. Eu não gosto daquela. Não é que eu não gosto, eu não sou fã, né? Eu fui na adolescência. Só. Então, eu também fui. Mas assim, eu gosto mais daquela coisa mais. Porque em terror, o que importa muito é a ambientação. Essa que é a ambientação, é você fazer as coisas devagarinho, a slow burn, né? A coisa vai queimando devagarinho até chegar pá. Né? É terror. Terror é isso. Você vai, aos poucos, até ter o momento do horror, que é quando a coisa explode mesmo. Não tem mais o que fazer. Mesmo. Eu gosto muito de escrever dessa maneira, né? Então, eu tive essa oportunidade de escrever essa história dessa maneira. Né? E o Beraldo gostou do resultado. Eu gostei do resultado. Cara, ficou muito bom. Ficou legal. Final, justamente, eu não vou dar o spoiler, mas eu gosto do jeito que você finaliza também, que não é, eu não gosto de nada mastigado, a não ser que seja no steampunk. O steampunk depende muito, mas assim, hoje em dia, todas as minhas histórias, eu também não gosto muito de mastigar. Quero que o leitor... Pense. Um pouco, né? O cérebro pense. Mas será que é essa possibilidade ou não, né? Às vezes eu deixo o final em aberto, mas outras não. Mas eu gosto, assim, na verdade, como eu disse, eu comecei a escrever foi faroeste, né? Nesses fanfics.
faroeste sobrenatural, mas depois comecei a escrever muito história de mistério, né, história policial. E eu sempre gosto de deixar pistas, né, espalhadas assim para o leitor. Ele, opa, então quer dizer que isso aconteceu por causa disso. Estava lá na página 2, eu só vi agora na página 20, algo do gênero. É legal, porque assim, cada vez mais eu vejo o que eu escrevo como um desafio intelectual, um puzzle, tá? Um puzzle. E faz o leitor ficar pensando. Fica pensando, né? Ele se diverte também, se ele quiser, ele se diverte, algo assim. Mas essa história também que eu escrevi para o Beraldo foi muito legal também. Eu gostei muito do resultado dela. Eu gostei e eu fiquei mó feliz que você não entrou nesse negócio do trash para finalizar a minha resenha e passar para o Marcos, porque senão vai ficar só eu e você aqui falando sem parar. Não, desculpa. Gostei muito que tu não foi para o trash, porque eu não consigo ler, a vibe pesa muito. E só não consegui criar assim, uma identificação. Depois eu vou ler, porque como eu acabei lendo rápido, né? O Marcos me chamou na semana passada, mesmo sendo um conto curto, geralmente eu gosto de ler com mais calma, porque às vezes fui eu mesma que não consegui criar essa identificação. Mas eu demorei um pouquinho, minha única ressalva foi essa, para perceber que adorei os nomes. Eu não sei se eu vou falar certo, mas adorei. Eu achei que os nomes foram assim, tipo, irado. Eu gosto dessa influência Akabane. Akabane. Demorou para eu entender que ela era o gênero, né? Que ela era uma mulher, uma fêmea, né? Sim. Eu acho que talvez no diálogo, não sei, não deu uma diferença entre o Sokolov, não. Ok. Isso é bom saber. Obrigado. Ele tem aquela personalidade mesmo do comandante e ele se impôs desde o início. E eu nem precisava ler para saber que era ele quem estava falando. Mas ela demorei, viu? Acho que mais da metade, assim, que eu fui entender que ela era fêmea. Mas, assim, a gente está fazendo uma resenha, nada que dificulte a leitura. Claro que não fez nenhum tipo de diferença qual seria o gênero mesmo dela. Mas quando eu percebi, você em algum momento escreveu ela, aí eu falei, nossa, eu achei que era outra coisa. Então, não, mas obrigado mesmo, sério, gostei. No meu caso, eu gostei do seu conto, né? Eu gostei do slow burn dele. Eu senti muitas referências assim, né? Quem vai pegar isso aqui é só a Dani, não vai lembrar desse tipo de coisa, mas daquele Força Sinistra, que já é um clássico. Me pegou bem, porque tem até uma parte mais pro final que me lembrou uma certa parte muito interessante. Eu gostei. Teve momentos que eu tava me sentindo como a tripulação do Nostromo, né? Esse não tem como, né? Esse a tripulação do Nostromo. De horror espacial, sempre vai ser o Alien, exatamente, né? Exatamente. Não tem como. Mas então, pessoal, o Enigma da Catedral, né? Vamos lá. 3 humanos fugindo do passado. Uma descoberta fascinante. Um mistério aterrador, né? E a magnitude do espaço e a insignificância do indivíduo, né? E assim começamos, né? A primeira parte, né? Que ela te passa urgência e mistério. Sokolov, Cabane e Jeffreys, 3 tripulantes fugindo de uma megacorp, se veem em uma nave avariada e se deparam com algo que só pode ser descrito como uma catedral no espaço, né? Isso é demais. Eu adorei essa catedral no meio do espaço. Eu consigo imaginar ela. Sim, então, os pontos que eu até salientei são a descrição da catedral, né? Lembrou histórias de navios fantasma, né? Como o holandês voador e tantos outros, né? Eu gostei muito de você introduzindo um pouco no Sokolov, né? A menção de Sunglan 4, né? E é claro a menção aos arquivistas, que é uma coisa que a gente tem, né, no universo em geral. Essas são as minhas impressões e as notas do que eu achei que se destacou bem, né, na primeira parte, porque realmente foi quando eles estavam descrevendo como era aquilo, a situação que eles estavam, como eles chegaram ali sem revelar o que realmente tinha acontecido. Cara, eu me senti muito tipo assim,
Força Sinistra, o pessoal encontrou naquele Leviatã adormecido e a única opção deles é entrar na boca da fera. Exatamente, mas é isso mesmo. Olha, muito bem, obrigado a você, porque eu até ia colocar essa questão de ele estar dentro de como é que é, de uma baleia, tipo do Jonas e a baleia, né? Mas no Uhum. final eu tirei essa, eu acredito que eu tenha tirado Tirou, essa tirou. referência, tirou, porque não ia ficar muito artificial, mas é Uhum. uma das referências das minhas ideias ali que está em algum lugar no meu caderno, eu coloquei, né? Jonas e a baleia, mas acabei tirando de fora, tirando. Mas era isso, né? Justamente, o cara tá entrando ali, ele vai. Porque a gente sabe que a história do Jonas e a baleia, ele entrou e sai como um novo homem, né? Ele sai dali como um Uhum. novo homem. Esse que seria, assim, tem essa questãozinha ali do que a pessoa entra numa experiência e sai diferente dela, né? Foi isso que eu coloquei. Gostei, puto, legal, gostei de ter visto isso daí, de você Uhum. ter pegado essa referência aí. Né? Dani, o que você achou? É, olha, essa parte do Jonas e a baleia, em algum momento até passou sim pela minha cabeça, mas eu não identifiquei quando você falou, peguei na hora isso, falou realmente, deu a entender que ia acontecer alguma coisa, né, que ia fazer também já de cara finalizar bem diferente do jeito que começou, né? Exatamente. Então, foi muito legal. Foi Ah, e uma realmente coisa muito. interessante aí, gente, só uma curiosidade, mas vocês já perceberam? Eu acho que a gente tem que fazer uma enquete. Qual os escritores de ficção científica que vai resistir a colocar pelo menos um nome russo, pelo amor de Deus? É verdade. Todo mundo já fez isso em algum momento. Quando eu li, eu falei, ó, mais um. Mas Falei, por que será que a gente pensa no nome russo, gente? é porque Toda acho hora que que a gente vai é natural. Eu acho que vem escrever, Sim, pode naturalmente, ser, pode ser. né? Eu nem me lembro por que eu coloquei o Sokolov. Não sei. O Jeffries, né? O Jeffries, na verdade, eu coloquei por causa que ele é uma. Como que é o nome daquele escritor inglês? Era o. Chama Chaucer, que ele é de Canterbury, naquela catedral de Canterbury, e eu queria ligar, que fizesse uma ligação com o nome do personagem, com o nome desse autor famoso, autor inglês, e que ele escreveu os contos de Canterbury, né? Canterbury é uma Uhum. catedral, tudo, que na verdade aquela nave é um mix, né? Uma mistura de todas as catedrais que eu já conheci, assim, né? Seja da Sim, Sé, sim, Canterbury, né? Notre Dame, tudo, né? Mas fazendo ali na forma de uma nave, e você tem que descobrir por que ela tem tudo aquilo ali, né? sim. Mas eu gostei foi assim, foi difícil você esse conto eu escrevi, eu não lembro quanto tempo eu escrevi, mas essa parte de você descrever, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque se você escreve demais, aí fica maçante para o leitor. Sim, Né? A Dani verdade, sabe disso. sim, verdade. sim. Mas você escreve muito e fica maçante. Pá, pá, pá. É o famoso infodump, quando você solta aquele bando de informações larga, né? Então, Uhum. Muita tem coisa. que escrever um pouquinho, né? E vai um pouquinho. Então, isso foi um pouco difícil. Como é que eu digo? Colocar isso no papel. Né? Mas depois eu revisei tudo tal, né? Mas foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência muito Não, legal. acertou, porque, Com que nem eu certeza. falei ali no começo, você conseguiu imaginar também, Marcos. A hora que ele começa a escrever, é facinho da gente imaginar essa catedral vindo, e Sim. Legal. o que é mais legal, eu mudo o ponto de vista também. Da mesma forma que eu estava observando como leitora, o jeito como ele narrou me fez entrar na pele do Sokolov. Uhum. A Legal, hora legal, que legal. ele vê aquilo, mas que é isso, Mas meu não, Deus? isso era que legal ver que o meu objetivo era isso. Você vê aquela coisa, você como o Marcos disse, que ela está no meio da grandiosidade do espaço, né? E você está ali, você é pequenininho, aquela nave Uhum. pequena, aquela coisa imensa e o fundo é o espaço, né? Eu gosto dessa imagem, acho fascinante. Uma outra referência muito boa é quando você assiste o Buraco Negro, quando você vê a nave e a Palomino chegando, a Palomino é uma nave de bom tamanho, ela chegando assim, Nossa, é é arrepiante. arrepiante aquilo, né? Bom, mas seguindo, na segunda parte, nós temos mais perguntas do que respostas. O nosso autor aprofunda nosso conhecimento, mostrando, né, que as avarias na nave são mais extensas e eles precisam de peças, né? E aí que também nós descobrimos mais sobre os nossos outros tripulantes, né? A Cabane é habilidosa com máquinas e computadores, e o Jeffries é um xenobiólogo. Eu achei que essa parte funcionou muito bem, porque mostrou, opa, vamos avaliar a situação. Você deu um pouquinho daquela pessoal assim contemplando aquele hangar, né? Se sentindo assim, apesar de ser muito grande, muito claustrofóbico, né?
e cada um mostrando o que fazer, né? O Sokolov preocupado com o que eles vão fazer, a cabine. Ai, que burro, dá 0 para ele. Cabane, a gente precisa consertar isso, isso, isso. E Jeffries, por ser, né, um xenobiólogo, ele estava encantado com aquilo. Né? Dani? Eu achei que foi muito legal essa mistura, pensar, né, que cada um tem a sua especialidade. A maior parte do pessoal, quando vai escrever, acaba esquecendo disso, né? E coloca todo mundo praticamente no mesmo patamar, assim. Então, quer dizer, cada um teve aí um ponto de vista diferente assim que entrou na nave. E cada pessoa também começou, cada personagem também começou a se comportar de acordo com aquilo em que tinha como ponto principal. Então foram 3 olhares assim completamente diferentes. E eu confesso que eu achei que em algum momento eles iam se conectar, mas spoiler! Pois é, não, é que ali todos eles tinham seus papéis, né? Mas eles eram personagens diferentes, tudo, né? Cada um com seu background ali, que, por mais que não tenha, como é que eu vou dizer, estabelecer muito, mas dá para você perceber que cada um tem um background diferente, um histórico diferente, né? Principalmente, claro, o Sokolov, que é o narrador ali, né? Você está vendo o mundo pelos olhos dele, né? Mas é isso mesmo, eu quis colocar assim, cada um com sua especialidade. Aí isso até parece mesmo Star Trek, né? Que Star Trek tem todo mundo, tem o engenheiro, né? Tem o navegador. Pelo menos não tinha ninguém com a camiseta vermelha. Ainda bem. Ainda bem. Que deveria ser do Sokolov, né? Então, deveria ser dele. Mas eu gostei disso, que foi justamente para dar essa coisa mesmo. Cada um tem o seu papel na história, né? Cada um a sua motivação, isso é legal também. Todos eles têm uma motivação em comum, mas também tem uma motivação ao mesmo tempo específica, né? Isso eu queria colocar. Aí você enriquece o texto assim, porque tu percebe que o personagem ele vai reagir de acordo com aquilo que é primordial para ele, com a sua especialização. Exatamente. Então, quer dizer, você tem 1000 opções daí por diante, em vez de contar uma história só, entende? E você soube aproveitar, porque ela foi caminhando. Foi. Mesmo, não, obrigado. E falando em caminhando, né? Vamos para a nossa terceira parte, né? Explorando as entranhas da besta, né? Então, agora os nossos exploradores percebem que nem tudo nessa construção antiga e bela está intacto. Algo aconteceu, há sinais da passagem do tempo e que as coisas não estão tão bem com a estrutura, né? E nesse momento a gente tem aquela sensação de claustrofobia, tensão, sabe? A cada passo, a cada curva, porque eu não sei o que o Marcelo ia fazer. A gente ia ter um Face Hunter, né? Um predador, Ai, não, ainda né? bem que ele não fez isso, que eu já ia sair correndo. Então, alguma coisa desse tipo. Mas não, o autor engana a gente, porque nossos tripulantes têm sorte. Né? E eu gostei dessa parte, porque a cada curva eu falei, alguém vai apertar um botão e... Não foi isso. Ai, Marcos, não! Ó, não me dê nada para ler desse jeito, hein? Pelo amor de Deus. Marcelo. Então, não, eu queria justamente eu queria que ficasse difícil para eles, mas ao mesmo tempo dar uma esperança. Você vê que ele tem aquela esperança, cada vez que, né, eles encontram algo, fica difícil, mas ao mesmo tempo tem que dar aquele relampejo de esperança de que eles vão conseguir sair daquela situação. Porque isso é aquela questão de você fazer suspense. Suspense eu acho que é uma coisa extremamente importante, não importa o gênero, né? Se é o suspense propriamente dito, mas é ficção científica, fantasia, horror, faroeste, você tem que deixar o leitor em suspense, ou seja, ele tem que ficar curioso pelo que você está ali escrevendo, pelo que ele está lendo. Isso é essencial. Porque se ele se depara com uma situação chata, com um personagem chato, que mais? Uma trama chata, ou uma prosa, né, a escrita chata, ele vai abandonar. E hoje em dia, você sabe, a gente concorre, não está concorrendo com outros escritores, está concorrendo com TikTok, com Instagram, com WhatsApp, com streaming, Netflix, sei lá o quê, né? Se o cara está lá e ele, tá chato, eu vou ler mais tarde, ele não vai ler mais tarde, ele vai na Netflix, ele vai conversar no WhatsApp, ele vai ver TikTok e por aí vai. Então, eu acho isso muito importante hoje em dia, de você ter essa questão do suspense, deixar a pessoa curiosa. Né? Nossa, o que vai acontecer aqui? Nossa, eles estão mal aqui, mas
agora teve uma esperança, e agora? Né? Você tem que ter, de alguma maneira, atrair o leitor nesses tempos agora que é tão fácil você se distrair. Né? Isso é muito, muito fácil. A gente sabe disso. Então, eu gostei disso, de tentar criar essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, um relampejo de esperança. Foi bem legal, foi bem intenso. Dani? Obrigado. Foi, sim. Ainda bem que não saiu nenhum alien de dentro deles. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Ah, não, chega dessas histórias. É tudo muito. Assim, nada contra, né? Tem gente que curte. Mas os enigmas, o mistério, as coisas que têm mais conteúdo, né? Esse é o meu grande medo, assim, de ficar lendo. Quando a pessoa fala que é ficção científica com terror e não sei o quê. Tudo precisa ter um conteúdo por trás, precisa ter uma mensagem, precisa fazer a gente pensar, porque é o que ele disse, fica muito fácil, entendeu? Além de nojento, fica fácil. E aí, o que vem depois disso? Vai matar todo mundo, acabou e... Dani, você tá lendo Space Opera, você não tá lendo Jason X. Não, mas ele disse, quando falou que tinha um pouco de terror, eu falei, é isso agora, vou ter que ler o Alien, não vai rolar, hein? Não. Eu adorei. Foi como eu disse, era como é que se diz? Era sempre a inspiração primária, mesmo que eu disse pro Beraldo, não, eu quero Space Opera com gótico, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Uma catedral no meio do espaço? Você quer coisa mais gótica do que isso? Possível, gente. Muito legal. Vamos passar para a parte 4? Vamos lá. Pessoal, na parte 4, né, o Sokolev, ele recorda das vantagens e as desvantagens de se trabalhar para uma megacorp, certo? Eu achei essa parte muito interessante porque nós temos um outro ponto de vista, um outro momento da vida deles, né? É uma questão de escolha. Você tornou todos os nossos personagens cinzentos, você colocou aquele negócio de mentalidade em grupo, né? De ação, de visão em túnel, né? E aí, é claro, né? Outro mistério surge. E temos a pressão psicológica no Sokolov. Foi assim o que eu achei da parte 4, né? Porque ele é um terror noturno praticamente a parte 4 do conto, né? E eu achei muito interessante porque você sutilmente introduziu o passado e deixou os nossos personagens não tão mocinhos, né? Dani? Eu já tava assim, meu Deus, por que ele não fala logo? O que tá acontecendo com o passado desse cara, gente? Se ele não falar o que aconteceu com esse cara, eu vou ter que falar com ele e perguntar, porque eu já tô curiosa. Aí ele, né, começou aos poucos e falando e tal. Bom, essa é aquela parte. E também já vai até uma pergunta que eu sempre quis falar isso, né, para perguntar isso para os escritores de ficção científica. Eu já tenho uma visão um pouco diferente. É que também o tema, né, dessa antologia era mesmo para ser esse terror gótico espacial, que nem ele falou. Mas já perceberam que a maior parte sempre imagina uma continuação do presente no futuro, ou seja, não que tudo vai virar flores, né? A proposta da Star Trek The Next Generation era isso, né? Explorar novos mundos, tal, mas a situação na Terra e a visão dos terráqueos estava completamente evoluída, né? E tanto o Véu da Verdade, lógico, esse que é a continuação com todos os outros escritores escrevendo seus contos, vem sempre desse passado sombrio que ainda se perpetua assim no futuro. Então, quando ele começou a escrever, eu falei, então, mais um que pensou nisso. E ele foi falando também do passado, que praticamente, se você for fazer uma analogia com o passado bem longínquo, né, das guerras, né, tal, só mudou o cenário, porque elas continuam até a história se repete. Vocês acham? Eu vou jogar. Eu sei que com certeza. Apesar de amar Star Trek, eu gosto muito de Space Nine porque ele deixa mais sujo, né, o Star Trek. Mas para mim, assim, eu amo demais. É porque eu falo que o mundo do Beraldo ele é tipo Firefly com aliens do Babylon 5, né?
Exatamente, Por mas é isso isso que eu mesmo. falei que estava difícil de eu curtir, assim. É lógico que o cara escreve muito, mas para mim que é Star Trek The Next Generation, né? Ou seja, aquele futuro um pouco mais brilhante, mas não perfeito, é difícil de eu assim, gostar disso. Porque para mim é como se a gente não tivesse escape disso que a gente está vivendo. Como se não Uhum. tivesse uma luz no fim do túnel. Entendam, não precisa ser tudo perfeito. Mas, sei lá, uma esperança de que talvez o futuro seja diferente, pelo menos, né? Mas aquela coisa, né, a gente vê pelo mundo atual, do jeito que as coisas estão se caminhando, na É situação do mundo verdade. com aquecimento global e tudo isso, né, fica cada vez mais difícil. O Star Trek original, aquele dos anos 60, né, Kirk, Spock, McCoy, né, já aquela coisa era bem otimista, digamos assim. Né? No futuro Isso, nós vamos sofrer, mas nós vamos sair disso daí, vamos alcançar as isso. estrelas. Não é Space Opera clássica, eu acho isso fascinante, né? O Next Generation ainda tem isso, e o Deep Space Nine, como o Marcos já muda um pouco, né? Você aprende que para manter a paz, para manter aquela estabilidade, aquela harmonia, a federação às vezes tem que sujar as mãos, e sujar as mãos com sangue, né? Você vai aprendendo isso aos poucos. É um outro lado. Tem muita gente que não gosta, eu até entendo, mas eu gosto de todos, na verdade. Ou seja, Eu clássica. gosto de todos, mas a que eu menos gosto é Deep Space Nine. Acho que a gente achou um ponto em comum. Aquela coisa diferente, você tudo aquela estação elétrica escura, né? Isso. É tudo escuro. Os personagens eles são cinzas, eles não são nem bonzinhos, nem não são nem como é, não são bad guys, nem good guys, eles estão ali no meio. Você, como disse, às vezes a federação, a frota estelar tem que sujar as mãos com sangue. O universo do Beraldo é legal porque ele tem você tem a possibilidade de você trabalhar com histórias de diferentes, como é que se diz, diferentes gêneros, né? Então, por exemplo, eu coloquei o terror, né? Mas Sim. poderia muito bem escrever um cyberpunk, eu adoro cyberpunk, tanto que agora em janeiro vai ser publicada uma história minha, cyberpunk, na revista Tachyon. Dá para você escrever um space opera clássica do tipo Star Trek ou Star Wars também, se você quiser colocar força, né, algo do gênero. O que mais? Firefly também, dá para você tudo usar isso daí nesse universo dele que é muito, como é enorme, gigantesco. Aquele outro seriado também, o The Expansive também. Expense é Ah, uma grande referência. Dá para você usar tudo isso daí. Eu só não Né? uso o T-Expense porque o T-Expense só não é o episódio, não é o do Véu da Verdade, porque falta os aliens ali, viu? Porque de Não, resto. exato. Mas dá para você usar tudo isso daí, você focar o Uhum. escopo, né, em uma coisa específica. Então, eu coloquei aquilo ali de o pessoal descobrir algo no espaço, né, com terror. Mas eu também poderia muito bem colocar num planeta que fosse só cyberpunk, né, ou num Uhum. planeta que fosse só, sei lá, de contrabandistas tipo do Han Solo, né, e por aí vai. Uhum. Esse que é o legal desse universo do Véu da Verdade, que dá para você brincar com muita coisa. E foi, como eu disse, o Beraldo deixou brincar nesse playground dele com Sim, os e brinquedos, né? Foi ótimo. foi Foi ótimo. muito, Eu foi muito gosto muito, eu gostaria muito divertido. sempre de mexer com essas, vou dizer, Uhum. franquias assim, né? Que é legal você respeitar, né? Brincar, colocar, você brinca com aqueles brinquedos, depois coloca tudo na caixa e devolve pro autor. Fala, é ó, tá tudo verdade. bonitinho, eu não quebrei. Eu acho que ele foi mesmo mais para esse lado do Star Wars, né? Sim, Principalmente sim, nessa sim. parte onde tem diferentes culturas, cada um tá numa vibe, cada um tá numa energia, numa época, querendo uma coisa, precisando de uma coisa, entendeu? Mas ele consegue misturar, essa parte foi. Uhum. Mas ainda assim, ainda parece que fala, mal, ainda está muito longe da gente conseguir qualquer evolução que Sim, seja sem Esse, eu sujar acho que as mãos, né? é por isso que funcionou tão bem essa parte do terror psicológico, do terror Sim. noturno, né? uhum. Ficou muito boa. E agora vamos passar para a parte 5, pessoal. As consequências da curiosidade, portas se abrem, a tensão na barriga da besta e, é claro, a verdade sobre a catedral, né? Então, esse momento foi aí que me lembrou realmente muito Força Sinistra. E também eu senti que a gente teve aquele momento Caçadores da Arca Perdida do, Teve um pouco. né? Tá, Sim, então foi tenso. Cada passo, cada som da nave, cada bip, cada painel quebrado, cada gemido da estrutura. Eu tava realmente esperando aquele momento, vai, Ah, Nosferatu, alguma coisa meu assim, não foi. Deus do céu. Não foi, Meu não Deus do céu. foi, né? Mas você criou realmente. Eu tava, tipo,
você criou, tipo, eu tava no castelo do Drácula, no espaço, alguma coisa assim, sabe? Não, Cada mas passo. justamente o que ele fez, na minha opinião, É. justamente o que ele fez, sem precisar que pulasse um alien na cara dele e desfigurasse ele inteiro, ele Uhum, deu essa impressão pra gente, que eu acho muito mais legal, porque faz com que eu pense e não entrega mastigado, uhum, de que alguma coisa muito séria ia acontecer. Então, assim, ele uhum. deixou a gente nessa. Em vez de ele entregar o negócio e já partir pro, né? Pro terror propriamente dito, entrar numa vibe mais trash, ele deixou a gente nessa sensação, ai meu Deus. A Sim, cada esquina que ele virava, cada porta, cada som, que nem você falou, a gente falava, agora o que vai vir? O que será que ele, né, colocou? Meu, o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, entendeu? e E aí é nessa parte que ele sai fora daquela aham, inspiração que eu falei que eu achei que ele tinha tido em Star Trek The hum. Next Generation. Então, e Ele vai para foi, outro ele lado. vai para o outro lado. E assim, É, a verdade sobre a catedral, ela é mais, apesar de ela não ser assustadora, ela é magnânima, né? sim. Obrigado. Então, eu E gostei muito deixa a disso. esperança. Deixa aí esperança. Fala pra gente aí como é que foi criar essa parte 5 aí. Então, quando eu tive. Não vou colocar. Tem que me controlar por causa dos spoilers aqui, Sim. né? Os spoilers não pode. Mas assim, eu sempre queria que tivesse, então, que não fosse apenas uma. Algo, como é que se diz? Algo passageiro ali, uma nave espacial, né? Eu queria que fosse algo a mais, que tivesse como é que se diz? Um significado, essa palavra, um Uhum. significado. Por que ela está ali? Não está lá só para ela ser só um objeto ali que eles têm que encontrar, não, entendeu? Eu queria que ela tivesse uma razão para existir, a catedral, entre aspas. Né? Então, por isso que eu escrevi aquilo ali, vou tentar não dar spoilers, né? Mas pensando numa civilização antiga nisso. Realmente, aí você acaba. Não tem como você não se conectar, não pensar em Star Trek. Não tem como. Né? Não tem como. É impossível. É Uhum. impossível, porque a gente está falando. O Jeffries é um xenoarqueólogo, né? Então ele tem toda aquela coisa. O Picard, o Picard também, né? A gente está falando do Picard, Sim, é um xenoarqueólogo amador, né? Então tudo Uhum. isso daí você acaba se conectando, né? Então você vai gente. falar, querendo ou não, de civilizações muito antigas, né? Muito antigas, que estavam aqui antes do homem, antes do universo lá do Beraldo se estabelecer. Né? Então, isso que eu queria criar, que não fosse só um objeto ali, em inglês eles chamam de Big Dumb Object, um objeto ali solto, que só está para dar como é que se diz, avançar a trama. Não é só Ainda bem, porque Eu fica uma queria, história vazia. eu queria dar uma referência do Deep Space, do Deep Space Nine, não, do Nova Geração, mas eu não posso, porque senão eu vou entregar a história. pode ser, Eu não pode ser. posso Você entregar. tá vendo, né, Não, vamos Marcelo? fazer assim. Que na verdade. Eu vou falar aqui, depois eu bipo. É, tem um episódio do Nova Geração em que eles vão. Eu não estou Isso, lembrado esse tem mais dele. a ver, Tem porque mais a quando ver. ele. Você Então, pode ser que eu corta não tenha isso. percebido, né? E aí acabei. Aquela coisa, a gente está submetido a tanta coisa da cultura pop, né? Não tem como. Exatamente, Mas exatamente. assim, eu gostei disso, sério, eu gostei. Vou procurar depois, vou procurar. Obrigado, Muito obrigado. bem. Pessoal, agora estamos na parte 6, a parte final. O clima está leve. Nós descobrimos a verdade sobre Sunglan 4. É, temos um grande plot twist, certo? E nós vemos, querendo ou não, consciente ou não, né, os pecados de guerra e o karma. Cara, foi pesado o seu final, viu? Porque eu sabia, cara, pesou especialmente no último momento quando ele sente uma coisa assim na roupa, que eu não posso dar Oh, detalhe. spoiler! Não, eu não vou dar, mas tipo, cara, é tipo assim, é aí a parte do karma, não do plot twist, porque karma is a bitch. Mas depois ele meio que consertou, se você for imaginar a continuação. Então, mas eu não sei, você conseguiu realmente, você escreveu uma história gótica, com um plot twist bem é, na medida certa. E com essa pegada do karma, realmente você criou um clima assim de expectativa. E a Dani quer uma sequência, né? Aí Lógico, vamos ver se bate com o que eu tô imaginando, né, meu? Então, Dani,
Fala pra gente o que você achou antes do Marcelo dar o ponto Eu final. achei justamente essa parte que tu ia dar do spoiler absolutamente criativa, porque isso Obrigado. remete a tantas coisas que a gente faz, né? Principalmente em épocas de exploração, indo lá para passar. Quantas. Eu preciso pensar e não dar um spoiler. Deixa eu ver se dá para falar assim. Quantas vezes fomos intrometidos, né? Intrometidos onde não devia ser e acabamos influenciando onde não deveria influenciar, certo? Quantas vezes a gente fez isso na história, né? Então, nessa parte do spoiler que tu ia dar, ele foi absolutamente criativo. Eu achei assim, que foi um ponto bem alto da história. Mas eu vou defender o Marcelo, porque mesmo que seja pesado que ele colocou, ele abriu a porta da esperança no final. Você, para bom entendedor, meia palavra basta. Muito bem. Marcelo? Então, esse final, eu queria que esse final fosse melancólico, sabe? Eu gosto muito de Que conseguiu! Eu precisei de uma dose de uísque sem gelo, cara. Eu queria que fosse assim, uma coisa bem melancólica. Eu não queria só o horror de plástico, né? Aquela coisa de sangue, tripas para todo lado. Não. Eu queria que fosse mais melancólico mesmo, que a pessoa ficasse, o personagem, né, afetado, e quem lesse, puxa, é isso mesmo, né? Esse era o meu objetivo. Eu gosto muito dessa coisa de cara, melancólico. Fazendo uma referência de um jogo que você gosta, eu senti muito a melancolia quando você faz aquele final bem FDP do The Waterworld, sabe? Né? Porque é um jogo que você acaba desenvolvendo a história, né? Sandbox, Dani. E tem um. Se você quer ser bem FDP, você pode fechar o jogo assim e dar um puta de um final melancólico também. Ah, né? meu Deus. Bom, de jogo eu vou me abster, gente, porque eu não jogo. Não, então, eu me inspirei mesmo, não é que me inspirei, né? Eu gosto, por exemplo, uma série que me pegou muito, que eu gostei, foi aquela Missa da Meia-Noite, sabe? Missa da Meia-Noite. Caraca, cara! Nossa! A ficha da Dani caiu. Meu, a melhor série. Uma dos últimos anos, uma das melhores séries daquela coisa, o cara tem boas intenções, mas de boas intenções o inferno tá muito bem pavimentado. Então eu queria isso, né? Eu queria isso. Tem uma coisa também, um videogame que eu acho fantástico, eu gosto muito de videogame, é o Red Dead Redemption, sabe? Cara, que final! O final dele, primeiro, o segundo eu nunca joguei, não joguei ainda, mas o primeiro eu acho tão melancólico. Você sabe o que você precisa jogar? Mas ele é tão melancólico que você... Você precisa jogar Halo Reach. Você precisa... Não joguei. Joga o final, joga o Halo Reach, espera passar os créditos. Tem uma cena muito melancólica, estilo Red Dead Redemption. Então, vou ver isso daí. Xbox? Halo Reach? Xbox, Microsoft. E aí, então, eu queria algo do gênero, sabe? Porque eu acho que é tão. Ali é aquela coisa mais tão melancólica, tão triste, né? Não basta você ficar apavorado, você tem que ficar triste também, né? Com aquele final. E eu queria algo assim. Cara, ficou muito bom, ficou muito melancólico. Ficou muito legal. E ainda bem que não foi vazio. Eu não gosto quando a história fica vazia. Assim, sim. É meu intuito. É legal, gostei que eu fico muito. Fico agradecido que vocês tenham gostado. Eu alcancei o meu objetivo aqui. Então, foi muito bom. Se ele deixar, pode colocar. Acho que não pode, né? Porque faz parte da antologia, mas se ele deixasse, tu podia colocar ele um conto curto lá na Amazon, sozinho mesmo. Não, nesse caso não, porque a história pertence ao Beraldo agora, né? Tudo dele, Beraldo, os personagens. Vamos torcer para ter uma segunda antologia e a gente Eu falei assim pro Beraldo, quando eu mandei a sinopse, né? Depois que eu desenvolvi, eu falei, olha, Beraldo, na verdade eu tive que cortar algumas coisas, que senão ia virar uma novela de 120 páginas. Ele falou, vamos torcer que faça um sucesso, porque aí você pode escrever uma novela de 120 páginas. Você podia fazer um spin-off, né? Será que o spin-off ele deixa? Então, fazendo sucesso, ele tem, né? A gente para fazer tudo. Porque eu gostei muito, eu já conheci o universo lá do Beraldo, do Véu da Verdade. Eu achei essa oportunidade que ele me deu, de você de juntar todas as minhas ideias, por mais, né, de um outro gênero, e misturar com Space Opera,
fantástico, né? E esse que é o legal. Como eu disse, eu gosto de misturar não só uma coisa única, né? Ó, primeira Exato, edição. exato, Primeira exatamente. edição. Essa é a primeira Olha edição, que exato, primeira edição, exatamente. A que você tem, Dani, o começo dele, o Beraldo mudou um pouquinho porque ele achou que tava muito parado. Tem algum lugar ali não sei onde é que tá. Mas foi isso, entendeu? Então foi legal, foi uma oportunidade muito legal você misturar gêneros. Algo que eu disse para ele, olha, eu estava há tempos querendo contar uma história space opera gótica. Mas nunca surgiu oportunidade, tudo. E quando ele falou, olha, tá interessado, eu falei, vamos lá. Eu acho que eu escrevi em um mês, 2 meses. Porque assim, eu escrevo devagar, eu mudei muito. Antigamente eu escrevia assim, eu primeiro escrevi uma primeira versão, e depois que ia revisando, né? Agora não, eu escrevo, reviso. Mudou. Eu faço assim também. Eu mudei, antigamente muda, né? A gente vai mudando, mudou com a pandemia, tudo. E aí quando eu mandei para ele, ele falou, olha, tá muito bom, só mudou algumas coisinhas, algumas referências lá ao universo dele, né? Que já tinha me instruído tudo. E eu gostei, é um dos meus, assim, dos favoritos atualmente. Não, foi muito legal. Foi muito legal, Marcelo. E aí, obrigado, fico ô, Dani, e aí, a gente não vai ganhar um puta que pariu da Dani? Que não pode ter vídeo. Olha, tô mal comportada, caceta, né? Que ela não faz um vídeo sem ela lançar um PQP. Eu tô comportada, mas olha só, puta que pariu, ficou muito bom, Marcelo. Obrigado, Dani, muito obrigado mesmo. Arregaçou no conto. E olha que eu sou muito chata quando fala que, já falei, né? Vou repetir, sou chatíssima quando dizem que vai ter terror, alguma coisa assim, porque eu já imagino. Eu entendo, não, eu entendo. Vai. Mas eu acho que, é o que eu te falei, dessa vez o conto vendeu pelo nome. Eu falei pra ele, ele falou, escolhe depois que me fala, eu escolhi na hora que ele passou. Que bom, fico legal. Eu tenho uma dificuldade para escolha de títulos, olha, eu sempre... É raro eu escolher logo o título e depois escrevo, sempre no final, né? Tem algumas exceções, assim, que eu escolhi o título de cara e já foi. Aí isso eu deixei para os últimos momentos, eu falei, o que será que combina aqui, tal. Aí, peraí, eu acho que é esse daqui. Aí coloquei, eu gostei, o Beraldo gostou, que bom que você gostou também. Muito forte, obrigado. Né? É um nome forte. É um nome forte, acho que não tinha jeito, tinha que ser isso daí mesmo. Uma coisa que, pá, né, chamasse atenção, tudo, e gostei. Obrigado mesmo, muito obrigado. Bom, eu que agradeço a leitura, que foi demais. Muito obrigado. Agora os outros autores, né? Já que eu já peguei o livro, os outros autores vão ter que, sambar. Mas olha, o Beraldo, ele reuniu ali uma equipe maravilhosa. Ali eu conheci praticamente todo mundo, só os 3 autores que eu ainda não tinha oportunidade. Vou acabar de ler o livro agora nas minhas férias, né? No final do ano. Mas o Otávio Aragão, o Fábio Fernandes, que provavelmente é o melhor escritor. Quem mais? Tem o Felipe Castilho também, excelente. Quem mais ali que tem? Tem o Eduardo Cass, que nunca tinha escrito Space Opera, que é legal. O Eduardo Cass escreve sobre vikings, sobre druidas, tudo, fantasia. Muita gente boa ali, muita. Ana Lúcia Merege, nossa, minha amiga. E essa ele reuniu nossa, como é que é? O Dream Team, digamos assim. Estou tentando, né, colocar, mas o Dream Team ali da ficção científica. Muito bom. Se você viu o Papo com a Ana, né? Não entendi, desculpa. Você viu o Papo com a Ana? Não vi, ainda não vi. Então, ele saiu ontem, né? E eu falei para ela que quando eu estava conversando com o pessoal sobre ela, eu disse que como ela trabalha em muitas coletâneas, o pessoal considera que é uma boa sorte ter ela trabalhando nas coletâneas. Você concorda? Concordo, eu já participei de uma antologia dela de magos, né, feiticeiros, e o meu conto foi um faroeste sobrenatural que chegou a concorrer com o Prêmio Argos, não ganhou, mas a antologia Magos ganhou, né? Foi ela que organizou. E a Ana, eu gosto muito dela. Ela, assim, eu mandei o conto, ela fez umas correções, o conto ficou ainda melhor, né? E ela é uma pessoa excelente, maravilhosa, eu gosto muito dela. E é uma sorte mesmo você ter a Ana numa antologia. Viu, Ana? Falei, Ana, tá vendo? Eu concordo 100%. Muito bem. Pessoal, lembrando que assim, para encontrar os livros do Marcelo, se você procurar na Amazon, você consegue, mas no link do Instagram dele, você também tem a página oficial dele, que aí você também consegue encontrar livros. Você também vai achar os módulos de RPG, né? Isso, eu escrevi alguns aqui, eu escrevi para... Exatamente. Né? Então, deem uma olhada no site deles, dê uma olhada na Amazon, que dá para vocês
encontrarem uns precinhos legais. Não vou falar onde, vocês procurem o que vocês têm que achar, né? Não, tem bastante coisa lá mesmo. Tem os e-books de contos mesmo, tem os e-books de coletâneas que eu publiquei, e tem umas das coletâneas que eu participei da Draco, algumas, como eu disse, editadas pela Ana Lúcia Merege, né? E é isso. Agora, como eu disse, em janeiro sai pela revista Tachyon, né? Uma revista brasileira, sai um conto meu, Cyberpunk, que é um gênero também que eu gosto muito, né? Eu já publiquei acho que uns 3 ou 4 contos Cyberpunk. Esse vai sair agora em janeiro. E eu também, em janeiro, não sei se eu conseguir agora em dezembro, mas se não for, vai ser em fevereiro. É uma pequena antologia também, com 2, 3 contos meus, mas contos, vamos dizer assim, pulps, né? Aquela coisa de aventura, não tem nada de terror. Tem um conto de ficção científica, que eu gostei muito, de uma história legal. O outro conto meio Indiana Jones, né? Com um arqueólogo. E o terceiro conto, meu Deus, é um conto retrofuturista, uma história policial, mas que se passa numa história alternativa. Se tudo der certo, é uma história. Adoro retrofuturismo também. Muito você vai gostar depois. Só me seguir no Instagram que você vai ficar sabendo. É mesmo, eu vou te seguir lá, terminando aqui. Por favor. Sai o link dele depois, Marcos. Sim, senhora, majestade. Marcelo, a Dani ainda não chegou no final do Véu da Verdade, né? Mas eu falei para ela que ele tem em um momento do livro, a gente não vou falar qual, tem um dos melhores plot twists que eu já vi. Eu não esperava isso. Você concorda comigo? Você, eu? Não, ele, o Marcelo. Ele. Sim, eu concordo. Nossa, cara. Eu não sabia o que você estava falando, desculpa. Concordo. Eu tô na metade ainda. Eu parei para ler o seu conto, olha só isso. Então, espero que você goste, né, Dani? Porque aí depois você tem que ir atrás dos Jogos de Guerra e do Caçadores de Recompensa. Sim. Eles estão disponíveis na Amazon. Estão disponíveis. Eu até fiquei surpreso, né, que esse ano eu sabia que o Berel estava trabalhando na coletânea. Aí ele lançou o Caçadores de Recompensa, muito bem-vindo, né? E aí saiu a coletânea agora, espero que embarque, porque, gente, foi um intervalo, tipo, muito grande de Véu da Verdade, Jogos de Guerra e agora. Nossa, cara. E eu tenho certeza que o pessoal cobrava muito ele, coitado. Não, sem dúvida. Aqui também ele escreveu outras coisas, escreveu a fantasia, tudo isso daí, então, né? Mas é inevitável isso daí. Depois ele também mudou de país, tudo isso aí a gente tem aquela coisa de uma mudança. Mas não, eu também eu torço muito pelo sucesso do universo dele, para ter mais coisa, tudo. Tem um jogo também, você sabe, tem um jogo também. Tem um né? jogo também. Steam, né? E isso é muito legal, acho muito legal. Muito bem. Bom, agora, né, Marcelo, nós chegamos naquele momento, né? A Dani conhece o momento na Toca do Aventureiro, que é o momento carinho. Deixa eu fazer os dedos de jazz, me ajuda aqui, Dani. Dedos de jazz. Isso. Que você deixe uma mensagem para o universo. Olha, eu só posso agradecer, né, pela chance de escrever essa história. Acredito que a gente tem que estar sempre atento ao que está ocorrendo ao nosso redor, né? Se você é um escritor, tudo, né? Escrever, tu tem que ser atento, né? E seja verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro, que, né? O que você... Porque é isso que vai diferenciar você de outros escritores, né? Cada um é diferente, eu sou diferente do escritor A, B e C, então essa é a minha essência que eu coloco nas minhas histórias, né? Eu acho que todo escritor também tem que ser assim. É um caminho difícil? Sem dúvida, né? Mas você tem que ser verdadeiro, né? Verdade, mas sempre respeitando as pessoas, tá? Aquele negócio de ser verdadeiro e ser grosso, eu não acho que ser rude não é legal. Mas é isso, ser verdadeiro quando você está escrevendo, né? E sempre ser respeitoso com as pessoas. Acho isso muito legal, importante. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso, né? Esse foi o Marcelo Galvão, falando do conto dele, né? Sobre uma catedral no espaço, além do Véu da Verdade. Espero que nós tenhamos inspirado vocês, né, a lerem. E é claro, eu agradeço a presença de Vossa Majestade, Daniela, né? Hashtag filha favorita, porque aí as irmãs dela não podem assistir o vídeo. Olha isso, tu vai comprar uma briga com as minhas irmãs. Não vai ser fácil, hein, bom? Então, muito obrigado a todos. Eu sou o Marcos, essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Valeu!